37, do 1 ao 4, vamos ler. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó, tendo José 17 anos. Apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Era a concubina de Jacó, né? Eram as filhas de concubina de Jacó. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Foi mudado o nome de Jacó para Israel, é a mesma pessoa, né? Porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos, que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Então já tinham raiva de José, né? Já tinham ódio de José por conta disso. Porque o pai amava José mais do que os outros. Então ali já tinha inveja dos irmãos, né? Os irmãos de José, eles já tinham inveja dele por conta do pai gostar mais dele. Por que ele gostava? Porque José trazia as notícias, possivelmente era mais ajuizado, né? E levava as notícias do que os irmãos faziam de errado, levava a notícia para o pai. Então isso fazia com que o pai via em José uma coisa diferente, algo diferente em José que não via nos outros filhos, né? E os outros filhos faziam as coisas erradas, né? E José não, José era mais regradinho. Então isso já fazia com que os irmãos os odiassem, né? Por quê? Como que ele, tão certinho, ainda fala da gente pro pai, né? Então é complicado, né? Isso cria uma rivalidade ali. Mas aqui eu quero falar um pouquinho da túnica, né, que José deu. Foi uma túnica talar de mangas compridas. Se a gente fizer um estudo um pouquinho mais profundo sobre essa túnica, né, os estudiosos que falam sobre essa túnica, ela era uma túnica comprida até o tornozelo e de mangas longas, né, compridas, como fala aqui. Essa túnica, que Jacó deu para José, ela tinha um significado, né? Ela não era só uma túnica, né? Não era só uma vestimenta, né? Eu fiz uma veste e dei para o meu filho. Não, ela tinha um significado. E por isso os irmãos de José tinham muita raiva dele. Essa túnica, ela simbolizava que José queria que ele fosse o sucessor dele, né? O que eles não achavam justo, porque Rubem era o mais velho, não era o primogênito. Então ele tinha que ficar, né? E tinham outros depois. Não, José era o mais novo, né? Então tinha que ser ele. Era quase o mais novo, então ele queria que fosse, não era para ser José, né? Então aquela túnica, exatamente do jeito que foi feito, ela tinha um poder, né? Ela era como se ele fosse para ser um líder, né? Do clã, né? No caso. É isso, tinha que ser o seu sucessor, né? Esse era o significado daquela túnica. A túnica tinha um poder, né? O pai deu para ele aquele poder, né? Da túnica. Eu não vou ler todo o texto, que a gente já sabe, né? Que José teve aquele sonho e os irmãos ficaram bravos, depois o pai o repreendeu, né? Aqui, então a gente já sabe essa parte, né? Do sonho. Então a gente vai pular para o 37:12. E como foram os irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém? Perguntou Israel a José: não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem
enviar-te-ei a eles. Respondeu José: eis-me aqui. José sempre estava disposto a ajudar o pai. Sempre estava ali. Ele não reclamava, ele fazia. Disse Israel: vai agora e vê se vão bem teus irmãos e o rebanho, e traz notícias. Então assim enviou do vale do Hebrom, e ele foi a Siquém. Agora vamos pular para 18. De longe o viram os irmãos de José, tá? De longe o viram, e antes que chegasse conspiraram contra ele para o matar. E dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois agora matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu. E vejamos em que lhe darão os sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhe disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nessa cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isto disse para o livrar deles, a fim de o restituir ao pai. Mas logo que chegou José a seus irmãos, despiram da túnica, a túnica talar de mangas compridas que traziam. Então os irmãos tiraram a túnica de José. Os irmãos tiraram o sonho dele. O poder foi tirado dele, né? E na nossa vida, trazendo isso pra gente, quantos sonhos são tirados de nós? Né? Quantos sonhos? Hoje, ontem, quantas injustiças são feitas para nós? A gente fala: isso não é justo o que fizeram comigo. Pensa um pouquinho quantas coisas já foram feitas nas nossas vidas que a gente fala: isso não é justo, né? Que a gente mesmo quer fazer justiça, né? E Jesus mesmo tem uma pregação que Jesus fala que a justiça vem do Pai. É o Pai que faz a justiça, não é a gente, né? Mas a gente às vezes quer fazer porque a gente fica com raiva e a gente tem que se segurar, né? Porque o cristão, ele tem que estar em oração. É o Pai que faz a justiça, não é a gente, né? Mas quanta injustiça a gente passa, assim como José passou, porque isso foi uma injustiça. Foi tirado para ele tudo aquilo que era para ser dele, foi tirado ali, foi tirado. Mas a gente não pode pensar que não foi permissão de Deus. Foi permissão de Deus. Tudo isso aqui foi permissão de Deus. Na dele, às vezes, na nossa vida, muitas vezes. Não é só nossa culpa, às vezes é permissão de Deus. E deixa eu ver aqui. Agora vamos para o 39. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante de guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Então o Senhor aqui afirma que o Senhor era com José, mesmo na dor. Por quê? Porque o José devia estar em oração ali, gente. Jacó ensinou essas coisas a José. E mesmo ali no perrengue, José estava em oração, José estava ali com o Senhor. Então, o Senhor era com José, aquilo era permissão de Deus. Aquilo foi permissão de Deus. Aqui está constatando isso, que aquilo foi permissão de Deus na vida dele. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava com suas mãos, logrou José mercê perante ele, e quem servia a ele e pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. Não importa onde José estava,
né? O dom que Deus deu a José, ele fazia onde ele estava, né? O dom de administrar, o dom de gerir alguma coisa, ele fazia onde ele estava. E desde o que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo que tinha, confiou nas mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que ele alimentava. José era formoso de porte, de aparência. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher: o seu senhor, tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que me passou, ele as minhas mãos. Então, quantas tentações vêm nas nossas mãos, né? A gente não está nem falando só assim de traição de homem e mulher, mas tem outros tipos de traição. Tem outras tentações que vêm nas nossas mãos, no nosso dia a dia, que a gente tem que se controlar. Porque como servos do Senhor, a gente tem que saber o que Deus gosta, e o que Deus permite e o que Deus não permite nas nossas vidas, como cristão. Porque senão, como que Deus vai continuar com a gente se a gente peca? Se a gente vai errar, se a gente fala: não, isso Deus não permite, eu vou fazer? Deus continua conosco naquela causa, mas depende, né? Se a gente é cristão, a gente peca. Não vou falar que a gente não peca. Pecou, pede perdão, se arrepende, né? Porque o cristão que se arrepende, Deus continua com ele. E aí aqui diz: ele não é maior, o 9, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias e não lhe dando ele ouvido, para se deitar com ela e estar com ela. A tentação vinha todos os dias para José. Você imagina José ali, né, naquela prova todos os dias. 11. Sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender os negócios e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Então vamos voltar aqui no 12. Então ela o pegou pelas vestes. Algumas traduções desmanto, né? Não sei se aqui desmanto. Roupa. Eu já vi algumas traduções dizendo manto, que significa o que ele vestia. Também era um tipo de um poder, né? Porque ele tomava conta das coisas de Potifar. E a roupa que ele vestia também tinha um poder, né? E aqui foi a segunda vez que tiraram o poder da vida de José, né? Tiraram aquela roupa que tinha o poder da vida de José. Então, vão tentar fazer isso nas nossas vidas, né? Não sei quantas vezes, mas aqui José já foi a segunda vez, né? Que tiraram mesmo. Aqui tiraram mesmo, não tentaram, tiraram, né? O poder da vida de José, né? E quantas vezes tentam tirar esse poder das nossas vidas? E o que pode ser? Né? Pode ser a má notícia, pode ser aquela dívida que a gente tenta pagar e não consegue, pode ser aquela notícia que o médico traz daquela doença, né? Nossa, veio aquela doença e eu não sei como eu vou agir, né? É alguma coisa que tentam tirar das nossas vidas e a gente não consegue, porque sai do nosso poder, né? É aquela calúnia, é aquela injustiça. O que pode ser? Né? Porque é no nosso emprego, é na nossa faculdade, é na nossa escola, é no nosso bairro, é onde a gente trabalha. Não sei, cada um tem a sua vida, cada um tem a sua injustiça, cada um tem o que pode acontecer, né? De tirar aquele sonho. Então, aqui só até o 13. Agora a gente vai para o 41.
José foi preso, que é pior, né, do que de ficar com Potifar como escravo, porque preso aí é pior, né? Ele está numa situação assim de prisão, no cárcere, e aí, veja, piorou a situação dele. E aqui a gente não vê que José reclamou, né? E é possível, muito possível, né? Que José continuou na oração, né? Porque em nenhum momento aqui fala que Deus se afastou de José também, né? Então aqui José continuou na oração e ele continuou fazendo o que ele sabia fazer, administrar, né? E ele continuou administrando na prisão, né? No pouco, olha só, ele administrou no pouco, porque ele não tinha o que administrar, ele administrou na prisão. Como pode alguém administrar na prisão? Administra na prisão. Então, onde você estiver, faça o que você sabe fazer de melhor. Não importa onde você estiver. Ah, mas eu não gosto de estar aqui. Porque José não gostava de estar preso. Quem ia gostar de estar preso? Ninguém. Faça o que você tem de fazer de melhor. Porque o Senhor vai te honrar. O Senhor é que te vê. Ninguém vai te ver aqui. Porque teve aquela situação que ele revelou o sonho do copeiro, né, e do padeiro. E o padeiro realmente morreu, né, porque ele teve o sonho, o padeiro realmente morreu, ele revelou isso. E o copeiro voltou pro reino lá, né, para servir pro palácio. E ele pediu para lembrar dele, claro que não lembram, nem sempre vão lembrar da gente. Nem sempre vão lembrar da gente. Você pode pedir, ó, leva meu currículo, nem sempre vão levar. Nem sempre vão levar. As pessoas levam quando o Senhor pede. É só quando o Senhor pede, né? Se o Senhor não tocar nessa pessoa, essa pessoa não vai falar de você para outra. Porque só o Senhor toca. É só o Senhor que te indica. É um amigo, o Senhor te indica. É sempre assim. Então ele revelou o sonho, né? E do padeiro e do copeiro. É importante a gente lembrar dessa parte. Não vou ler tudo, mas é importante a gente lembrar dessa parte, né? Que ele revelou esse sonho lá dentro da prisão. E ele fazia o melhor dele. Porque nós que somos cristãos, se a gente não fizer o melhor onde a gente está, se a gente não der o nosso exemplo, onde a gente está, quem somos nós? Quem somos nós perante o Senhor, onde a gente pisa, por onde a gente passa? Então vamos ler aqui o 41, 14. Passou 2 anos, né, depois disso, que o faraó teve um sonho, né? Teve esse sonho, então o faraó teve um sonho, ninguém conseguia revelar, e aí a gente já vai passar para o 14. Então o faraó mandou chamar José, que foi inclusive o copeiro que avisou, e fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, do teu respeito, que quando ouves um sonho podes interpretá-lo. Aí José respondeu: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. José deu crédito a Deus, porque José sabia que depende de Deus para revelar o sonho. Não vinha dele, vem de Deus. Que as coisas que José fazia vêm de Deus, não vem da gente. A sabedoria que você tem vem de Deus. O conhecimento que você aprende vem de Deus, né? Porque não vem da gente. Tudo vem de Deus. Isso até o 16. E agora vamos no 37. Isso, agora vamos no 37. José
7 anos, e depois, durante os 7 anos, tinha a miséria, né? Tinha que poupar, né? 7 anos tinha que poupar 7 anos, e 7 anos tinha que podia vender o que ele tinha poupado, né? Era o sonho que Deus revelou a José, né? E ele disse isso a Faraó, né? Deus revelou e ele disse, e Deus queria mesmo que ele revelasse aquele sonho, né? Então vamos aqui no 37 ao 45. José como governador do Egito. Eu quero chegar nessa parte, estou pulando o sonho, porque acredito que todo mundo já sabe a história de José, e aí eu estou pulando porque eu quero mais passar para outra parte. Então o conselho foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o povo, o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamava diante dele: inclinai-vos deste modo o constituir sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. E José chamou Faraó de Zavenate-Paneia. Ele deu por mulher a Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E percorreu José por toda a terra do Egito. E é interessante que às vezes a gente ora por uma coisa e a gente acha que o Senhor não nos ouve, porque nem sempre o Senhor fala com a gente. Às vezes a gente quer uma coisa, a gente ora e o Senhor não responde. Eu lembro quando eu estava trabalhando num lugar e eu queria trabalhar num segundo lugar em Santo Amaro. Eu fiz 3 provas nesse lugar para ser tutora. Eu fiz uma prova de RH e eu fiz 2 provas de marketing. E eu passei nas 3 provas e elas eram difíceis. E depois eu fiz entrevista com o coordenador, né? Foram três vezes, né, que eu fiz. Nas 3 vezes eu fiz as provas e depois passei com o coordenador. E por pessoas que trabalhavam lá, amigos meus, eles gostaram de mim e eu não fui chamada. Não me chamaram nesse lugar. Eu estava precisando tanto do segundo emprego, tanto. Eu chegava em casa e falava: mas por que Deus me abre essa porta? O que eu orava? O que eu estou fazendo de errado? Deus me mostra o que eu estou fazendo de errado, o que eu estou pecando. Imagina, porque às vezes a gente acha que a gente está pecando em alguma coisa e que a gente tem que se consertar. Mas não é isso, às vezes não é isso. E Deus não falava não me mostrava na palavra, não falava nada no culto, não falava nada. Às vezes Deus não fala nada, Ele só está trabalhando. Aleluia. E anos depois, o Senhor me abriu uma porta em outro lugar que eu fui muito mais abençoada. Muito mais abençoada. Minhas filhas foram abençoadas. E eu fui abençoada com uma promoção que eu não seria naquele lugar que eu queria tanto trabalhar. E a gente não sabe o que Deus tem pra gente. Né? Porque se Deus deixasse José onde ele estivesse, com o pai, ele ia ficar sempre naquela intriga dos irmãos, ia ficar sempre naquela intriga. Jacó ia morrer, e aí, como ia ser, gente? Como ia ser? Ele era mais novo, ia ser a maior confusão. Ninguém ia deixar ele governar, ele era mais novo, por lei seria o mais velho, é o primogênito por lei, naquela época. Ele não ia governar, aquela capa não ia ser dele.
não ia ser dele, em hipótese nenhuma, pela lei da época. E às vezes a gente quer uma coisa, mas não é para ser seu, não é para ser seu. Você tem que esperar a sua época. Deus vai trabalhando, não importa quanto tempo. Na época de José foram 13 anos que ele esperou, até ele ter essa roupa aqui e governar, né, o Egito. No caso dele foram 13 anos. Então, o que te aflige hoje? Cada um às vezes, nem sempre, mas geralmente a gente tem uma aflição. O que te aflige hoje? Cada um sabe. Eu não sei nem quero saber porque é você e Deus. Mas o que te aflige hoje? É doença? É dívida? É onde você trabalha? O que te aflige hoje? É a perseguição? É a injustiça? É a porta que você abre de emprego? A gente, cada um tem. O que te aflige hoje? Né? E se a gente vê aqui José, ele ganhou 5 coisas. Eu quero aqui no 42 começar. Então o faraó deu um anel, vamos contar aqui, um anel para ele, né? Deu um anel de sinete na mão, pôs na mão de José. Ele vestiu ele de roupas, que é o segundo, né? A roupas de linho fino. Pôs no pescoço dele um colar de ouro, é a 3. Fez subir num carro, esse é o segundo carro, eu deduzo que deu para ele, né? 4. E ele deu para ele como mulher a Zenate, 5. Eu assisto um culto de um pastor e ele fala sempre dos números da Bíblia, né? Ele sempre fala de números da Bíblia e eu fico anotando. E aí ele falou do número 5 e uma vez eu anotei. O número 5 na Bíblia, ele diz que quer dizer a graça de Deus com o teu povo, a misericórdia de Deus com o teu povo. E aqui Deus teve a misericórdia e a graça de Deus com José. E é assim com a gente, ele tem misericórdia, a graça de Deus está sobre nossas vidas, né? Assim como Deus estava com José, Deus está conosco, Deus está conosco constantemente, né? A gente tem que abrir os nossos olhos e ver o nosso futuro e enxergar para frente, orar e não perder nossa fé. Porque aqui José não murmurou, mas José fazia de melhor onde ele estava, né? Porque com certeza ele não queria estar preso. E ele ficou ali um período ali na prisão, né? E aí ele foi ali justificado. O Senhor justificou José. E até a família dele depois viu tudo, né? Viu todo o que ele reinou. Eu não quero chegar nessa parte, eu quero chegar mesmo na honra, nas vestes, no que as pessoas querem tirar da gente, no que as pessoas tentam tirar da gente, no que as pessoas não enxergam na gente, né? No valor de cada um aqui, porque as pessoas não nos valorizam. Se a gente for ver bem, tudo que a gente faz e tudo que a gente tem de melhor, as pessoas não valorizam. Mas o Senhor é conosco, é Ele que nos justifica, é Ele que nos valoriza, é Ele que nos valoriza. É o Senhor, a bondade do Senhor está conosco. E se tem uma cura, se tem quem nos justifica, se tem quem paga as nossas dívidas, a provisão é o Senhor. É como a pastora leu no início da paciência que o pastor pregou ontem, né, pastor? O senhor pregou ontem da paciência na rádio e a pastora pregou hoje, agora um pouco. É o Senhor que nos faz, é o Senhor, né? A gente tem que tirar a ansiedade, ter a paciência. Eu sei que é difícil, que às vezes a gente explode, que às vezes a gente fica mesmo um pouco mais nervoso, porque ser humano, a gente é assim, né? A gente é assim, a gente espera, né, um período e às vezes a gente acaba extrapolando mesmo, é normal nosso, né? Mas que no outro dia a gente acorde com mais fé e creia que vai mudar, que tudo vai mudar, né? Que a gente busque a mudança, que a gente faça melhor do que a gente fez ontem e que a gente consiga, porque Deus é com você, Deus é com você, Deus é com cada um de nós. Aqui diz a palavra, não sou eu que estou falando. Aqui diz na palavra, Deus era com José e essa palavra é para cada um de nós, né? Então, as 5 coisas de José, que cada um de nós possa pegar para cada um aqui, né?
perceba que a bondade do Senhor é com o povo dele, com cada um de nós. É a bondade do Senhor. A graça está com o seu povo, né? A minha pregação é até aqui. É até aqui onde Deus me deu, pastor. Se quiser orar.